dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Números capítulo 10. As cornetas de prata. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem do Sinai. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então, os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Issacar, e Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiam carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aiezer, filho de Amizadai, estava no comando.
Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer, e Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naftali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: Não irei. Voltarei para a minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: Por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Números capítulo 11. O fogo da ira do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à sua entrada da tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu povo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu que o concebeu? Fui eu que deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. A missão dada às 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: Consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: Darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitando o poder do Senhor?
Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre elas e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram num acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. O Senhor envia codornizes. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de 1 dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Números capítulo 12. Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: Por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. 12 de fevereiro, e hoje nós vamos falar sobre a voz de Deus. Imagine ouvir a voz do próprio Deus. Moisés parecia aceitar isso como algo normal, e na verdade era normal para Moisés. As palavras "O Senhor disse a Moisés" aparecem 73 vezes no Antigo Testamento, e as palavras "O Senhor disse" 140 vezes. Deus não estava em silêncio naquela época, assim como não está hoje. Conquanto ele possa não estar falando em voz alta, o Senhor ainda tem muito a nos dizer. O Senhor já falou a você? Quais são algumas das formas com que o Espírito Santo pode se comunicar com você? E como você pode saber se a voz vem de Deus? A Bíblia é o principal meio que o Espírito usa para falar a nós.
Trata-se também do teste para todas as outras vozes que afirmam provir de Deus. Ela é viva e eficaz, conforme Hebreus 4:12. Diz a nós quem é Deus e quem nós somos. Que iluminações especiais as Escrituras concederam a você nos últimos tempos sobre o Senhor e sobre você. Algumas vezes o Espírito Santo falou de forma direta a Paulo. Entretanto, em outras ocasiões, usou pessoas para orientar o apóstolo. Deus já usou alguém para dar orientação a você? Relate e escreva o que aconteceu, para que você se lembre de como o Senhor falou contigo. Ao olhar para o passado, você acha que a orientação passou pelo teste da concordância com a Bíblia? Por que sim e por que não? O Espírito Santo também fala por meio de sonhos e visões. Pedro, por exemplo, aprendeu uma lição importante em uma visão, conforme relatado em Atos 10, 9 e 20. E você já teve um sonho ou uma visão que sentiu provir de Deus? Como foi esse sonho ou essa visão? O que ela revelou a você? Ao olhar para o passado, você acha que o sonho ou a visão passaram pelo teste da concordância com a palavra de Deus? Por que sim ou por que não? O Espírito pode usar circunstâncias para se comunicar com os seres humanos. Deus usou as circunstâncias da vida de Esté para salvar o seu povo. E você já sentiu alguma vez o Senhor usando as circunstâncias para falar contigo? Ao olhar para o passado, você acha a sua interpretação das circunstâncias que ela estava de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus? Entenda por que sim e o por que não. O Espírito coloca pensamentos na mente das pessoas. Ele pôs o plano da construção, por exemplo, do templo na mente de Davi, conforme registrado em 1 Crônicas 28, do 12 ao 19. Você já teve planos, ideias ou impressões na mente que sentiu virem de Deus? Conte ou escreva como eram. Ao relembrá-las, você acredita que as suas ideias estavam em sintonia com as Escrituras? Por que sim e por que não? Deus é uma pessoa, Ele deseja ter um relacionamento com você. Um bom relacionamento requer comunicação. Em outras palavras, o Senhor pode estar falando, mas você, será que está ouvindo? Caso esteja ouvindo, está testando a voz para saber se ela vem de Deus, conforme a palavra do Senhor? Para te ajudar a discernir a voz de Deus, leia Jeremias 32, do 6 ao 9. Jeremias recebeu uma ordem de Deus para comprar uma propriedade. O profeta, por sua vez, não agiu de imediato. Talvez ele não tivesse certeza de que a mensagem provinha do Senhor. Somente quando seu primo veio a ele e disse, compre a propriedade que eu tenho, é que Jeremias teve certeza de que a mensagem era de Deus. O que você deve fazer se pensa que está ouvindo o Senhor falar, mas não tem certeza? Tente testar uma impressão mental para verificar se ela é proveniente de Deus, conforme 1 João 4, 1 ao 3. A palavra que vem do Senhor sempre, em primeiro lugar, concorda com a Bíblia. Deus não se contradiz. Em segundo lugar, ela é coerente com o caráter de Cristo, porque se você crer em Cristo, tem o Espírito Santo em sua vida. E 3, traz o senso de concordância ao coração do cristão cheio do Espírito de que a mensagem verdadeiramente vem de Deus. Pergunte-se então, eu estou fixando os meus olhos da fé em Jesus ou nos meus próprios desejos que corromperam essas minhas impressões? Eu estou obedecendo às Escrituras ou sendo enganado? Assim, durante os seus momentos de oração, ouça o Senhor falar ao seu coração, talvez por meio de um versículo da Bíblia, uma música, uma impressão mental ou algum tipo de reação. Você deve sentir em seu interior uma reação de fé, de deslumbramento, paz, louvor ou cura. O Espírito fala ao nosso interior, no âmago do nosso ser, e preenche esse lugar profundo do nosso interior, um lugar que ninguém mais é capaz de alcançar, somente Ele. Amém? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor, que o Senhor ensine esta pessoa que está ouvindo este devocional a discernir a Tua voz. Senhor, neste momento agora, que esta pessoa ela seja abençoada com os ouvidos espirituais abertos, prontos a Te ouvir, a reconhecer a Tua voz em todas as circunstâncias. Senhor, que ele ou ela reconheça agora que o Senhor fala de inúmeras maneiras e que a Tua voz seja clara ao coração do Teu filho e da Tua filha agora. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, abençoa os ouvidos espirituais do Teu filho e da Tua filha, para que eles compreendam perfeitamente a Tua voz e assim possam Te obedecer e cumprir a Tua vontade aqui na terra. Em nome de Jesus é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém e amém.
Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.